Hi, you, good morning, good afternoon, good evening. Onde quer que você esteja nesse globo, nesse planeta, muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal que é seu, que é meu, que é nosso, para quem está na pegada, que quer aprender inglês. E hoje é um assunto que rolou aí, que foi pedido nos comentários. Roteiro de estudos, cronograma de estudos. Como é que eu faço para estudar inglês sem perder tempo, que seja eficiente? E esse é o assunto de hoje. Bora! Um roteiro de estudos, um cronograma de estudos normalmente vem junto quando você faz algum curso. Se você está aí fazendo já um curso online de inglês, ou se você está na escola presencial, ou se você tem um professor particular, uma professora particular, provavelmente você já tem um roteiro de estudos que foi sugerido pela escola, pelo curso online, ou então pelo seu professor particular. De alguma forma, algum tipo de roteiro deve ter sido sugerido. E a minha sugestão é que você siga, sim, esse roteiro que foi sugerido por eles, pela escola, ou seja, para que você tenha resultado eficiente, um caminho. Mas pode ser que também você está em casa, estudando em casa. Eu quero estudar inglês com o material que eu tenho disponível na internet, eu quero estudar inglês em casa, do meu jeito, não tenho condições de ir para a escola, não tenho condições de pagar uma escola, não tive condições de pagar um curso online, um professor particular, mas eu quero aprender, então eu quero ter essa pegada de autodidata, de me disciplinar, e eu quero aprender inglês em casa. Então, eu vou dar uma sugestão aqui de roteiro que você pode adaptar para a situação que você esteja, porque um roteiro é uma coisa muito ampla, dependendo de quem vai aplicar esse roteiro. Pode ser vários tipos de roteiro, aliás, para cada situação que a pessoa se encontre. Sentei na cadeira, estou aqui com o material na minha frente, na minha mesa. Aí eu pergunto, vou estudar. Qual é o primeiro passo? Faço o primeiro passo. Terminei, show de bola. Qual é o segundo passo? Qual é o terceiro passo? E depois o quarto passo? Um roteiro vai te ajudar a você ter um caminho, uma sequência lógica de ensino. No inglês eu aprendi essa primeira parte. Existe uma lógica de ensino em que a segunda parte deveria ser esse assunto e não outro qualquer assunto, para não atrapalhar na minha lógica cerebral de fazer uma sequência lógica do aprendizado do inglês. E isso se vale para qualquer tipo de matéria. Existe uma construção lógica e é o roteiro que vai te ajudar a ter essa construção lógica. Se não, de outra forma, eu posso, por exemplo, sentei aqui, vou entrar no YouTube, vou entrar em alguma rede social, acho uma coisa legal que eu acho interessante e normalmente é para estudar inglês, estudo inglês, legal. Algum tense, alguma coisa, legal, detonei, estudei aquilo. Aí eu pergunto, qual o próximo passo? Porque no YouTube, nas redes sociais, você tem um material infindo de inglês. Só de cada assunto tem milhares de vídeos de cada assunto. E aí, qual que é o próximo? E depois do próximo? Esse aqui foi legal, mas na minha sequência lógica, qual que é o próximo depois disso? Então hoje eu quero te dar um roteiro para te facilitar a vida, principalmente aquela pessoa que está estudando por conta em casa, sozinho. Mas antes eu quero te mostrar rapidinho 3 situações e 3 perguntas que eu acho que pode ajudar a mudar não entendimento, a mudar a expectativa que eu tenho ao estudar, ao tentar aprender um idioma novo. Eu acho que essas 3 situações que eu vou te dar agora, com 3 perguntas para pensar, eu acho que vai ajudar primeiro a gente ter uma mentalidade de o que é estudar um idioma, o que é fluência. Peraí, será que é o que eu estou esperando ou não é o que eu estou esperando e eu crio uma expectativa falsa, aí mais na frente eu fico frustrado. Mas não deve ficar frustrado. Então eu quero te dar agora 3 situações e vou te fazer 3 perguntas, beleza? Primeira situação, você entra no McDonald's, você vai, não no totem, você vai no caixa, você vai na atendente. Você fala com a atendente, você faz seu pedido, muda um pedido de última hora, você pede a sobremesa, você pede o refrigerante, você fala que é para viagem, você espera, aí depois você pega seu pedido, pagou, show de bola, e você sai do McDonald's. Talvez essa transação toda durou 2 ou 3 ou 4 minutos. Só que você fez tudo isso, tudo em inglês. Você não parou para traduzir na cabeça antes, para fazer aquela tradução mental antes de falar. Simplesmente você foi, falou, entendeu e foi entendido e fluiu. 100%, show de bola. Agora me pergunta, nessa situação, você foi fluente ou não? Agora a segunda situação, você tem que marcar uma consulta médica. Você pega o telefone, você liga, você fala com o atendente ou com o atendente do outro lado da linha lá
e você consegue marcar a agenda. Não, esse dia não dá, pode ser outro dia. Você faz essa negociação com o atendente. Você consegue marcar a consulta médica numa boa, no dia tal. Não, esse dia não, aquele dia, esse aqui. Acerta lá com o atendente, você desliga o telefone, você conseguiu marcar a sua consulta sem nenhum problema. E nessa situação toda, você falou com o atendente, você não gaguejou, você não travou, você não parou para ficar fazendo tradução mental antes de falar, simplesmente fluiu. Você fez tudo isso em inglês. De novo, nessa situação, você foi fluente ou não? Terceira situação, agora chegou o dia da consulta médica. Você vai lá com o consultório do médico, você senta, você espera, troca uma ideia ali, o médico te chama, você vai para dentro do consultório do médico, o médico vai te fazer um monte de perguntas, você responde todas, você fala os sintomas no corpo, o problema que você está sentindo, para instruir o médico, para o médico poder te dar uma receita certa. No final o médico fala algumas coisas, te dá uns conselhos, te dá uma receita médica, te despede, valeu, boa sorte, até a próxima, beleza. E você foi embora. Você conseguiu comunicar totalmente com o médico, sem parar para fazer tradução na cabeça, sem parar para travar, simplesmente fluiu. De novo, faço a mesma pergunta. Nessa situação, você foi fluente ou não? Agora responde, você foi fluente nas 3 situações? Só na primeira, só na segunda, só na última? Percebe que fluência não é o ponto final, não é a chegada final, porque a gente vai continuar aprendendo o resto da vida. Ou seja, na primeira situação, você usou uma quantidade de vocabulário que foi super adequada para a situação no McDonald's. Você pediu, você ouviu, você foi entendido e entendeu. E deu. Você não precisou de mais vocabulário nem de menos vocabulário. O vocabulário que você usou na situação do McDonald's ficou perfeito, show de bola. Foi suficiente. Para mim, você fluentou, show de bola nessa situação. Entendeu e foi entendido. Agora, percebe na segunda situação, você usou que tipo de vocabulário? Um outro vocabulário. É um vocabulário mais importante, mais refinado, mais chique que na primeira situação? Não, isso não existe, tem nada a ver isso aí. Na segunda situação, você usou um vocabulário maior, porque a situação no médico lá para você, no médico não, para você poder fazer a consulta médica, exigiu um vocabulário maior. E é só isso. Não significa que o vocabulário que você usou, as frases, padrões que você usou na primeira situação do McDonald's é mais importante, ou mais chique, ou mais avançada do que o vocabulário que você usou na segunda situação, que é a consulta médica, que é marcar a consulta médica. E na terceira situação, será que você usou um inglês muito mais refinado, avançado, aquela coisa? Não, você usou o mesmo inglês adequado, o vocabulário adequado para aquela situação. É um vocabulário maior? Lógico que é um vocabulário maior que a segunda e que a primeira situações, mas nas 3 situações, nenhuma delas a gente está colocando importância de vocabulário. O vocabulário dessa é mais importante do que aquela, é mais chique do que aquela, é mais advanced do que aquela, é mais gramaticalmente formosa, com terno e gravata do que a primeira. Nas 3 situações você usou inglês. Nas 3 situações você usou o vocabulário ideal, o vocabulário necessário para cada situação. Nem mais, nem menos, nem mais chique, menos chique, nem mais avançado, menos avançada. Tudo certinho. E ninguém ficou pensando em gramática para fazer isso. Não, peraí. Essa resposta tem que ser com o present perfect. A gente tem que usar o have you been. O cara já foi embora, ninguém fica esperando você montar essa frase para falar. Tem que ser naturalizado. E você consegue isso, é óbvio, em qualquer idioma. Com treino e com prática, com envolvimento. Ai, eu sou beginner, eu sou iniciante, isso é present perfect. Eu sou iniciante, eu sou beginner, eu não posso usar o present perfect ainda. Isso é um lance gramatical muito avançado. Não fique com essas barreiras gramaticais, isso não existe na vida prática. Então, na minha opinião, nas 3 situações você foi fluente, você fluentou, você usou uma quantidade certa de vocabulário para cada situação. E o vocabulário que você usou nas 3 situações, um não é mais importante que o outro. Um não é mais questão de ser mais avançado ou menos avançado que o outro. O que a gente precisa fazer então para todo mundo que está na pegada de aprender qualquer idioma?
no nosso caso aqui o inglês, é aumentar o vocabulário. Você tem que aumentar a quantidade de palavras, frases, expressões que você conhece, que você tá naturalizado, que vai passar para o seu sangue. E é óbvio que isso leva um certo tempo. Quando eu falo de vocabulário, eu não estou falando só de palavras soltas, eu estou falando de frases, de padrões, que inclusive o que a gente tem aqui, alguns vídeos já passados, que tem padrões como você consegue fazer muitas frases, esse tipo de coisa que é muito importante para o nosso inglês. E você vai aumentar seu vocabulário com o tempo. Por exemplo, você consegue conversar hoje com um cara, ó, vamos fazer ovo frito sem queimar as bordas. Amanhã você está conversando com um cara, ó, vamos falar sobre física quântica lá em Andrômeda, vamos falar de física neural e blá blá blá. Ou seja, todas as situações são situações que exigem mais ou menos vocabulário, mais ou menos frases, padrões que já estão incorporados, naturalizados em você. Então não tem segredo. Você vai aprender tudo isso com o tempo. Você tem que respeitar o seu cérebro para poder absorver tanta informação e passar isso para o sangue. E isso vai acontecer com certeza absoluta, você não desistindo, você envolvido com o inglês todo dia. Vai acontecer. Roteiro de estudos. Como o nome diz, roteiro vem de rota, é um roteiro, é um caminho. Você já deve ter ouvido muito falar em roteiro de cinema, quando os caras preparam o roteiro do cinema. Os caras preparam o roteiro do filme muito antes, ou seja, tudo que a gente vai gastar, que a gente vai investir, os imprevistos que talvez possam acontecer, tudo está dentro de um roteiro. E pode ser que você precise, por causa de um imprevisto, por causa de uma emergência, alterar o seu roteiro. Ou seja, a gente já falou isso antes. Se você sabe que uma coisa pode ser que aconteça, um imprevisto, uma coisa que você não estava esperando, pode ser que ele aconteça. Se eu já tenho na minha cabeça que pode ser que ele aconteça, eu já tenho um plano B para quando esse cara acontecer. Então, dentro de um roteiro, você pode ser flexível, como também acontece com o roteiro de cinema quando acontece algum imprevisto. Porém, essa flexibilidade não é um aval, não te dá a chance de você detonar o roteiro inicial. Já que eu posso mudar o roteiro, eu sou flexível, vou mudar tudo. Esse é um grande erro. Você pode ter um imprevisto que você teve que mudar um pouco o seu roteiro. Você pode ser flexível a esse ponto, mas alterar o seu roteiro de ponto que você perca de vista o porquê que você fez o roteiro, ou seja, seu objetivo de conseguir o inglês fluente, seu objetivo de conseguir alguma coisa na vida, quando você sai do roteiro porque você quer ser flexível demais, vai dar em nada. Ou seja, você pode ser flexível, primeira coisa importante, você pode ser flexível no seu roteiro, mas nunca ao ponto de arriscar o objetivo, que é justamente porque nasceu o roteiro. Então a primeira coisa que eu sugiro você já definir é onde você vai estudar, quanto tempo você vai estudar, por quantos dias você vai estudar. Você primeiro tem que ter essas três coisas bem definidas agora. E aí você vai para a quarta e última coisa que o que você vai estudar. Primeiro, onde você vai estudar. Seria ideal que todo mundo pudesse conseguir o chamado cantinho do inglês, um lugar que ninguém vai te incomodar, um lugar onde você não tem distração, onde você não tem barulho, algum lugar especial onde é o seu lugar de estudar inglês. Eu sei que nem todo mundo consegue isso. Eu lembrei que eu já vi na internet várias pessoas que tinham uma dificuldade tremenda de estudar porque não tinha um local adequado, não tinha luz. Ali, às vezes estudava na rua. Eu vi recentemente, algum tempo atrás, eu vi um menino tentando fazer o dever de casa na rua, no poste de luz, porque ele não tinha luz elétrica em casa. Ou seja, todas essas dificuldades podem ser superadas na medida do possível, na situação de cada um. O ideal seria que você tivesse um cantinho só seu para estudar inglês. Aquele cantinho para chamar de seu. Pode ser na sua casa, pode ser, sei lá, em algum outro lugar, numa biblioteca. Tem gente que, por exemplo, não tem condições de ter um lugar que tenha paz, ou porque a família é barulhenta, ou porque os vizinhos são barulhentos, ou porque tem cachorro atrapalhando, ou porque eu não tenho condições de ter silêncio de um lugar que eu consiga concentrar. E essas pessoas estudam no lugar que der. É a biblioteca, é na academia, é sentado no banco da praça, no shopping, sentado e tentando estudar, tentando concentrar. Alguma coisa, alguma forma essas pessoas acham, porque quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa, consegue achar um cantinho meu para estudar. Pode ser aqui,
pode ser ali, mas principalmente aquele estado de espírito. Eu preciso agora me concentrar porque eu quero chegar no meu objetivo. E lógico que isso é ligado a um fator muito importante, a vontade. Se você tiver vontade de verdade de pegar a manha de estudar inglês, qualquer idioma ou qualquer concurso público, medicina, o que você queira fazer na vida, se aquilo é uma coisa muito forte, um sonho muito real, desejoso de você, você vai ter a vontade de fazer isso. Agora, se você não tem muito desejo, é meia boca, não dá para ir muito longe. Ou seja, quanto mais desejo, cara, eu quero isso aqui, mais vai ser fácil. Segundo, quanto tempo você vai estudar? Lógico que quanto tempo você tiver a mais por dia, melhor. Talvez você só tenha 15 minutos por dia para estudar, 30 minutos, melhor, 1 hora. O tempo que você vai poder dedicar a cada dia para poder estudar inglês também vai afetar o tipo de roteiro que você vai dar. E daqui a pouco eu vou te dar um roteiro que abrange esses 15 minutos, 30 minutos, ou se eu tiver mais tempo, 1 hora, uma atividade que abrange todos esses tempos. Lógico que quanto mais você tiver tempo para poder dedicar ao estudo, melhor ainda. Isso não só em inglês, pode ser matemática, pode ser concurso público, pode ser qualquer coisa. Quanto mais tempo que você aplicar naquilo, você se envolver com aquele objetivo que você queira, mais resultado você vai ter. Isso é uma coisa óbvia. Então, quanto tempo você vai estudar? Mas pensa nisso. Se você estudar 1 hora por semana, você vai chegar muito longe? Quanto tempo você vai demorar? Se você estudar cada dia 30 minutos, eu acho que você vai chegar muito mais rápido em muito menos tempo do que o cara que só está estudando 1 hora por semana ou quer socar tudo num dia só e ficar 6, 7 horas estudando a mesma matéria, fazendo com que seu cérebro exploda de informação e comece a nem pegar mais aquela informação. Você julga aí, o que é mais importante? Quanto mais tempo eu colocar no meu estudo, no meu envolvimento diário, melhor. Então, eu acharia muito melhor fazer 30 minutos, 1 hora por dia, do que fazer tudo num dia só. Terceiro, quantos dias da semana você vai estudar? E aí, você vai estudar todo dia, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 vez por semana? Você tem que definir já quantos dias da semana você vai estudar. E ninguém melhor do que você para você poder definir dentro das suas prioridades quantos dias você vai poder dedicar para esse teu sonho, para essa tua vontade, para o seu desejo de praticar inglês, de aprender inglês. E por que você é a melhor pessoa para exigir isso? Vai que você tem trigêmeos, vai que você tem 2 empregos que nem o Julius, vai que você tem tanta atividade que sobre muito pouco tempo, não só para inglês, mas para qualquer coisa que você queira fazer na vida. Eu não sei qual a sua situação, mas eu digo o seguinte, é importante que você defina já quantos dias por semana você vai dedicar para o inglês. É óbvio que eu vou falar que todo dia é melhor, e realmente é. Todo dia você fazer uma atividade, pelo menos 30 minutos, 1 hora daquilo, você vai ficando cada vez mais envolvido e o resultado, não tenha dúvida, o resultado vai vir mais fácil. Por quê? Porque você está tendo envolvimento com a coisa todo dia. Mas pode ser que você tenha somente 15 minutos por dia, ou em alguns momentos, quando você está no Uber, quando você está... Aliás, não tem tempo morto, mas para gente que está nessa pegada de inglês. Todo o tempo que você tiver na academia, andando na esteira, andando na rua, você tem o fone de ouvido, você está no transporte público, no Uber, no ônibus, no metrô, indo para o trabalho, lavando vasilha, lavando louça, todos esses momentos são importantes para você dedicar também, para aumentar o tempo que você tem à disposição em inglês. E esses tempos não são mais tempos mortos, tempos que eu fico parado. Não, você pode fazer todas essas atividades. E aí se você pegar todos esses tempos durante o dia que são considerados tempos mortos nessas atividades, lavar carro, seja o que for, com fone de ouvido e fazendo exercício, você consegue pelo menos aí 30 a 40 minutos por dia, fora ficar parado e estudar mesmo. Com certeza, então tempo morto não existe mais pra gente. Mas é você quem vai dizer dentro do seu roteiro, dentro da sua vida, onde você pode colocar inglês. E um conselho que eu sempre dou. O inglês tem que ser um cara legal. O inglês tem que ser um cara que você dê as boas-vindas para ele. Inglês, pode chegar na minha vida, tamo junto, vamos fazer aqui todo dia, eu tô contigo, você tá comigo, vamos lá. Quanto mais o inglês fazer parte como um cara bem-vindo e não aquele intruso chato, ai cara, tem que estudar inglês hoje, eu não fiz ontem, Não, isso é ruim. Queira, tenha desejo de estudar inglês. Eu só não acredito, não dou muita sugestão naquele tipo de horário assim, ó. Hoje eu estudei, cara, amanhã não deu. Ok.
Ah, mas quarta deu preguiça. Aí eu volto na quinta. Isso é muito irregular, muito irregular. Você não consegue ter constância. Lembra do vídeo passado, disciplina? Constância era o quarto ponto. Constância é fundamental para você criar o hábito. E como a gente explicou, vou voltar a explicar aqui de novo rapidinho, a gente cria hábito depois que a gente repete a coisa entre 17, é a média, né? Entre 17 e 21 vezes. Quando o seu cérebro, o seu corpo repete aquele ritual entre 17 e 21 vezes, o seu corpo, o seu cérebro começa a aceitar aquilo como hábito. E eu espero que você faça do inglês todo santo dia um hábito. Então aí já definimos três coisas. Onde você vai estudar, quanto tempo você vai estudar e quantos dias você vai estudar. Agora vamos para o quarto ponto, que é o que estudar. Esse negócio de o que eu vou estudar em inglês vai depender muito da sua bagagem que você já tem em inglês. Sabe aqueles níveis? Eu sou beginner, intermediate, eu sou advanced. Vai depender muito de qual a sua experiência que você já tenha com o inglês. Essa a bagagem que você já tem do inglês. E eu vou aqui falar duas coisas antes do roteiro que são importantes. Que tipo de atividade? O que você vai estudar na sua pegada aqui dentro do seu roteiro de inglês? Existem atividades que são muito importantes, que são aquelas atividades, você deve ter ouvido falar já, que são as atividades de input. Input são entradas, é tudo que entra. Input, todas as entradas. Quais são as entradas principais que a gente tem quando a gente está dentro quando a gente está na pegada de estudar um idioma? Tudo que a gente escuta, que é o listening, é uma atividade de input. Então eu estou ouvindo um filme, eu estou ouvindo um podcast, eu estou ouvindo um vídeo, eu estou ouvindo os gringos falarem, eu estou alimentando a minha compreensão oral, ou seja, o meu listening, o meu ouvidão com inglês. Isso é uma fundamental forma de input. Então, input, esse tipo de input é muito importante. Outra atividade importante, input, é a leitura. Eu tenho um texto na minha frente, pode ser o WhatsApp, pode ser uma mensagem, pode ser um e-mail, pode ser qualquer coisa. Ou seja, eu tenho um livro na minha mão, eu tenho escrita em inglês e eu estou lendo. Ou seja, esse também é um input, tanto no olho, que vai ajudar a minha memória visual, quanto a conexão das palavras. A gramática está ali, a sequência das palavras dentro das frases em inglês, a construção das frases, tudo está ali. E uma coisa fundamental, a leitura vai te ajudar muito a aprender frases, a reconhecer padrões, não tenha nenhuma dúvida disso. É uma atividade importantíssima, uma atividade de input, de entrada. O outro tipo de atividade é o contrário, output. Output, ou seja, as saídas. O que vai sair de mim? Quando eu falo inglês, quando eu pratico a minha repetição, quando eu pratico a minha pronúncia, quando eu pratico aqueles fonemas em inglês, world, girl, da cãibra na língua, fazer aquela pronúncia maluca que o inglês exige. Toda vez que eu treino isso, às vezes tem muita gente que, tô só repetindo frases, parece papagaio. Só que essa repetição de frase vai te ajudar na anatomia da fala, a dobrar a língua para fazer os fonemas que o inglês exige. Tudo isso é treino, isso não é inútil. Essa repetição é muito importante. Você está treinando a sua fala e o seu cérebro está repetindo, ouvindo e repetindo, fixando essas frases, esses padrões dentro da sua cabeça. Então, há uma atividade muito importante de output, que a gente sempre vai treinar aqui, é a saída, ou seja, é a fala, é você praticar a fala, é você treinar a sua fala, muito importante. Outra atividade muito importante de output é o que sai de você. Quando você escreve, sai de você. Quando você escreve, eu sempre falo isso, é muito importante. Quando você escreve, você está praticando algumas coisas fundamentais. Preste atenção nisso. Quando estou escrevendo em inglês, as frases, os padrões, eu estou praticando a minha memória visual porque eu estou vendo a palavra sendo escrita. Eu vou começar a matar o quê? O spelling, a soletração. Quanto mais você escreve e você lê, vai acontecer o seguinte, eu acho que essa palavra aqui, cara, essa palavra tem TH, isso aqui está errado. Você vai sentir, você vai bater o olho e ver, essa palavra aqui tem alguma coisa errada nela, não sei o que é, mas tem coisa errada. E pela sua memória visual, pelo tanto que você escreve e lê, você vai ter razão, realmente vai estar errado. E a gente faz isso com o português, mas o português a gente está super treinado, é PhD, ok?
Ou seja, quando a gente escreve, você vai aprender o spelling, vai treinar o spelling, a sua letração. Quando você escreve, quando você lê, você vai aprender a sequência das palavras. Muito importante isso, as pessoas perguntam, como é que é a formação das frases? Quanto mais você lê, quanto mais você escreve, mais você aprende a formar as frases em inglês nas sequências certas. Você não fica pensando, aqui é um adjetivo, ele tem que vir antes do substantivo. É gramatiquês, mas você não pensa nisso. Simplesmente você pratica a gramática naturalmente, de forma assim, subliminar. Você vai escrever, a gramática está ali, vai estar certo e você vai fazer os que os gringos fazem. Você vai escrever naturalmente, sem nenhum problema, sem guerra de regra gramatical, nada disso. Por isso que essa atividade output, que é escrever, junto com a atividade speak, que é a atividade de falar, são atividades de saída, o que sai de você. Então a gente tem atividade input e atividade output. Mas só mais um detalhe aqui. Eu sei que você está louco para fazer o que todo mundo quer. Eu quero falar, produzir sons. Eu quero falar inglês. Eu quero saber escrever inglês. Eu quero saber ler muito bem inglês. Eu quero saber ouvir um gringo e entender. O meu listening tá fera. Tudo isso é possível, mas tudo isso vai ser considerado, vai ser conquistado no seu tempo. Eu sei que você quer falar inglês, eu sei que você quer chegar no seu objetivo, mas por agora, qual é o seu objetivo fundamental? Como eu até falei no último vídeo, não se preocupe com a fluência. A fluência vai vir. Se você não parar a fazer o seu roteiro, a fluência é consequência do esforço que você faz diário, das suas metas diárias, daquilo que você estuda todo dia. A fluência é consequência, não fica olhando para a fluência ela vai chegar. Mas faça o que tem que ser feito, o que tem que ser feito hoje, do jeito que tem que ser feito hoje. Por isso é fundamental o roteiro. E daqui a pouco eu vou te dar o roteiro, considerando 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, daqui a pouco. Mas primeiro, tenha calma. Saiba que o inglês, você está afim, você está desejoso, você vai pegar a manha do inglês passo a passo. Deixa o seu cérebro, respeita o seu cérebro a pegar essas informações, digerir, passar muita revisão, porque seu cérebro precisa. Eu sempre falo que tudo que você revisa, seu cérebro valoriza. Dê tempo ao seu cérebro para ir absorvendo tanta informação, a naturalizar e passar para o sangue. Isso é um processo. Então respeite o processo. A fluência vai chegar, mas vamos fazer o que tem que fazer agora. E mais uma coisa que eu acho bem importante, porque eu já vi muito aluno se desesperar com o inglês, achar que o inglês é uma coisa uma montanha muito alta para transpor, um mar que o capiroto inventou para ficar longe. Eu quero acalmar vocês, pessoas que pensam assim, pelo seguinte. Pensa o seguinte, eu quero falar para você que eu te amo. Eu falo, eu te amo. Beleza. Agora eu quero usar essa mesma frase, só que em inglês. Eu vou falar, I love you. Beleza. Percebe que em português, eu te amo, em inglês, I love you, você usou 2 idiomas diferentes, mas você passou a mesmíssima mensagem. Qual é a mensagem? Que você ama alguém. Percebe? Se eu quiser falar agora em francês, eu acho que é je t'aime, depois vocês me corrigem que eu não sei. É je t'aime, que é eu te amo. Só que em francês, eu posso também falar em russo. Eu não sei como é que fala em russo, eu te amo, mas é isso aí. Ó. E aí? Você passou a mesma mensagem, ou seja, que você ama alguém em português, em inglês, em francês, em russo. E poderia ser 100 línguas, 100 idiomas diferentes. A mensagem que importa continuaria sendo a mesma. Você ama alguém, eu te amo. É a mesma mensagem. Então, nesse exemplo, você percebe que a língua, que o idioma, só foi uma ferramenta que você usou para falar o que você queria. Então não importa muito a ferramenta que você usa, francês, português, alemão, mandarim, o que for. O que importa é a mensagem que você quer passar. Se eu conseguir enxergar por esse ângulo, o inglês, como o francês, como o português, como qualquer idioma, é só uma ferramenta que eu vou usar para passar uma mensagem. Mas o que me interessa é a mensagem, não é muito a ferramenta que eu vou usar para falar isso. Então acalma, fica na boa. Você vai pegar a manha de usar essa ferramenta chamada inglês para você conseguir falar tudo que você quer, da mesma forma que você faz com o português.
é questão de tempo, de envolvimento. E isso é boa notícia. Roteiro de estudos. Você pode adaptar o roteiro que eu vou te dar aqui para a sua realidade. De repente, para a quantidade ou para a habilidade que você já acumulou, que você já sabe que é inglês. Adaptar esse roteiro no seu dia a dia. Seja por 15 minutos por dia, 30, 1 hora. A gente vai ver daqui a pouquinho. Uma coisa muito importante, você já definiu as 3 coisas fundamentais, as 3 coisas primeiras antes de tudo. Onde você vai estudar, quanto tempo você vai estudar e quantos dias por semana você vai estudar. Você já tem isso definido. Agora bora pro roteiro. Segunda-feira, eu deixei aí 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. Eu não sei qual tempo você tem disponível para estudar cada dia. Eu dei essa sugestão aí de 15, 30 minutos e depois 1 hora. Quanto mais, melhor. O que você vai fazer? Eu sugiro que na segunda-feira, nesse dia, você pegue um texto. O que é um texto? O texto pode ter um parágrafo, no máximo 2, não pode ser muito grande, por causa do tempo que você tem para estudar. O que você vai fazer com esse texto? Você vai pegar esse texto e você vai ler em voz baixa. Você não vai falar nada em voz alta. Você vai simplesmente, a primeira vez, pegar esse texto e passar os olhos, simplesmente olhando sem falar nada em voz alta. Você vai reconhecer as palavras nesse texto que você já conhece, que você já está mais familiarizado. E aí, pelo seu poder de dedução, que é muito importante, você vai tentar significar, você vai entender esse texto só olhando, baseado nas palavras que você já conheça. E ver se você consegue matar o significado dentro do contexto, com as palavras que você já sabe e pelo contexto. Você vai gastar isso em 2, 3 minutos. Agora o que acontece? Você vai pegar o áudio desse texto e você vai colocar o áudio para escutar enquanto você só acompanha o texto com os olhos. Você toca o áudio e você vai simplesmente ouvindo, acompanhando com os olhos. Pode ser que na primeira vez o áudio começou, já está lá na frente, você está no começo ainda, mas você vai pegar essa sincronização. Então você coloca o áudio, você escuta o áudio nativo em inglês e você vai acompanhando com os olhos, beleza? Quantas vezes você faz isso? Pelo menos 3 vezes. 3, 6, 10, talvez 8 minutos, dependendo do tamanho do texto. Você faz isso. O que você está fazendo nessa parte aqui? Você está alimentando o seu listening, atividade de input. Você está ouvindo a pronúncia nativa do texto, de todas as palavras, sem pronunciar nada. Isso vai evitar que você coloque uma pronúncia em português em cima de inglês, dentro de uma palavra que você nunca ouviu e não sabe a pronúncia correta. É aquela coisa de você aportuguesar em cima do inglês. Não rola. Vai sair uma pronúncia errada, vai sair uma coisa estranha. Porque em inglês você não fala como se escreve. Tem muitos lances diferentes de fonema. Ou seja, eu tenho que ouvir primeiro a palavra e vê-la escrita para ligar o som, a pronúncia, com o que está escrito. Então você faz essa atividade na segunda-feira. Depois que você viu várias vezes, 3 ou 4 vezes o texto, maravilha. Agora é fundamental, eu acho importante, que você tenha a tradução, a significação do texto, para você saber o que aquele texto quer dizer. Depois que você mata, você consegue saber toda a significação do texto, o texto está compreensível. O que você faz agora? Agora eu vou estudá-lo novamente. Eu vou pegar agora o mesmo áudio, vou ouvir e simplesmente acompanhar com os olhos. Mas agora tem uma diferença. Você já sabe o que o texto quer dizer. É compreensível para você. Beleza? Essa é uma atividade que, de input, você está lendo e você está ouvindo, que é o listening, treinando o seu ouvido e treinando os seus olhos, sua memória visual, ao ler junto e acompanhar com os olhos. Então você já ouviu o texto, você já viu o texto escrito algumas vezes. Qual é a próxima atividade? Você vai colocar o áudio e você vai, depois da primeira frase, você pausa. E em seguida você repete em voz alta. Repete em voz alta. Você escuta a primeira frase, pausa o áudio e repete em voz alta. Você está repetindo uma frase que você já sabe o que significa. Você já está fazendo a conexão. O português vai te ajudar a fazer essa conexão. Show de bola! Isso é muito mais rápido, muito mais efetivo. Depois que você repetiu aquela frase, despausa e continua o texto. Quantas vezes você deve fazer isso? Eu digo que várias vezes, porque você agora está treinando uma atividade de output.
a sua fala, você está pronunciando as palavras, você está colocando para fora, você está treinando a anatomia da boca, a língua virada, aquele jeito do fonema em inglês que o inglês exige. Tudo isso é muito importante. Essa é uma atividade que eu sugiro você fazer na segunda-feira. Pegar um texto com áudio nativo, fazer todas essas atividades nessa sequência. Isso vai te enriquecer o vocabulário e também aumentar a sua compreensão oral e também a sua compreensão escrita. Tudo é uma atividade muito importante. Essa atividade que a gente acabou de fazer, ela é uma atividade que vai afetar o listening, que é uma atividade input, vai atividade a leitura, que também é uma atividade input. E na mesma atividade eu vou começar a produzir, eu vou repetir isso em voz alta, que é uma atividade output, ou seja, essa é uma atividade muito completa. Isso que eu sugiro fazer na segunda-feira. Mas no final do vídeo eu vou te dar onde é que você vai achar esses textos, esses áudios em situações de um nível mais básico, mais intermediário, mais avançado. Eu vou te dar o link onde você vai achar isso, beleza? Agora bora para terça-feira. Eu sugiro você fazer a mesma coisa que você fez na segunda-feira. Outro texto com no máximo 1 ou 2 parágrafos, também um texto pequeno, da mesma forma que você fez na segunda-feira. Outro texto que vai te trazer mais vocabulário, mais frases, mais padrões, de forma diferente do primeiro texto. Você está construindo, você está aumentando o seu vocabulário. E logo, logo, já te digo no final do filme, no final do vídeo, né, onde que você vai achar exatamente esses textos para você poder fazer essa atividade. Quarta-feira, hoje é um dia especial, é um dia que eu acho muito importante em qualquer metodologia, principalmente o nosso roteiro aqui. Hoje é o dia que você vai rever o mesmo texto que você fez na segunda-feira. Você vai fazer a revisão desse texto. Você vai pegar o áudio, você vai pegar o texto, o PDF, a parte escrita e vai rever, tanto ouvindo, né, com o áudio e também como lendo. Você vai provavelmente conseguir relembrar alguma coisa. Só que esse texto de segunda-feira, você pode ter feito exercício, mas ele ainda não está treinado. Ele ainda não está na sua memória de longo prazo. Eu sempre costumo falar que tudo que você revisa, o seu cérebro valoriza. O cérebro precisa ver novamente aquelas informações para que ele ache que aquilo, peraí, se ele está revendo, esse bagulho é importante. Deixa eu rever isso aqui. E você vai colocando aos poucos muita coisa, padrões, palavras, frases, na sua memória de longo prazo. Através das revisões você faz isso. Então nessa quarta-feira você vai rever tudo, exatamente o texto que você estudou na segunda-feira. E dependendo do tempo que você tenha, se for 15 minutos, 1 hora, você já faça a revisão também do texto de ontem da terça-feira. Quarta-feira é esse dia de revisão, ok? E na quinta-feira o que você faz? Quinta-feira é o dia de você ter uma aula diferenciada. Você tem vários canais no YouTube com muito material disponível, onde você tem vários pontos gramaticais, vários pontos de pronúncia, vários vídeos americanos de seriados, de séries, de vídeos que são interessantes, que é um material muito legal. Mas a pergunta fica, já que a coisa é tão imensa, o que eu devo estudar? O que eu devo ouvir? O que eu devo assistir? Em primeiro lugar, os vídeos aqui do nosso canal, onde você sempre vai ter uma aula com aspectos diferentes para o seu crescimento no inglês. Outra dica também, você pode pegar o mesmo assunto, o mesmíssimo assunto que você viu no primeiro texto na segunda-feira, no segundo texto na terça-feira e hoje nessa quinta, você pega vídeos com o mesmo tipo de assunto. Vídeos em inglês, lógico, né? Em inglês nativo, com o mesmo tipo de assunto. E você vai talvez reconhecer o mesmo vocabulário que você está estudando. Isso é uma coisa importante também para fazer. Você vai expandir aqui muito o seu listening. E nessa quinta-feira é um dia especial para você dedicar para o ensino, para o aprendizado de inglês, com assuntos variados, como você pode achar na internet, e também vídeos do mesmo assunto que você viu no nosso texto na segunda e nosso texto na terça. Além das aulas aqui, que também sempre vai ter aulas importantes para o seu crescimento no inglês. Sexta-feira, o que você vai fazer hoje na sexta-feira? A mesma coisa que você fez na quarta-feira. Você vai rever o mesmo texto, o mesmíssimo texto que você viu na segunda e que você viu na terça-feira. Vai ser a sua segunda revisão. Você revisou na quarta e agora na sexta, hoje você vai revisar o mesmíssimo texto,
tanto da segunda como da terça-feira. O que vai acontecer? Se você fez como a gente está sugerindo até aqui, quando você chegar nessa sexta-feira, nessa revisão, você vai encontrar um pouco mais de facilidade de memorização daquele texto. Talvez você já consiga lembrar 20%, 30%, 40%. Algumas frases, alguns padrões já estão bater o olho e você já reconhece. E esse que é o objetivo das revisões. O seu cérebro bater o olho naquela frase, naquele som, porque você também treinou muito com áudio, e reconhecer, tanto ouvindo quanto lendo. Isso é o poder da revisão. Você tá alimentando o seu cérebro com coisas que você já viu antes. Falando para o cérebro, isso é importante. Mantenha isso na minha memória de longo prazo. Você vai passar. Então a revisão é uma atividade tremendamente importante. Faz parte de qualquer metodologia. Da minha metodologia completamente. Porque é na revisão que o seu cérebro vai valorizar tudo que você já viu. Relembrar e valorizar. Então nesse dia, sexta-feira, você vai revisar todo o texto, os dois textos que você fez na segunda e na terça. Tanto de maneira audível, colocando o áudio nativo, como também lendo novamente. E eu tenho certeza que nesse dia você já vai sentir uma facilidade maior de entendimento. E isso é óbvio porque é consequência do que você está fazendo desde segunda-feira. Sábado é um dia que você pode relaxar um pouco, você pode descansar a sua mente, o seu cérebro, mas não se assuste, fique surpreso. Quando você também está relaxando, o seu cérebro está colocando dentro das caixinhas dele tudo que você estudou, organizando e reorganizando dentro da sua memória de longo prazo. Isso acontece quando a mente descansa, quando o cérebro descansa. Mas mais uma atividade importante que você pode fazer nesse dia, lá para o evening, lá para a noite, o que eu indico você fazer? Estudar com música. E tem muita gente que adora estudar com música. A música é muito boa por quê? Porque ela permite que você repita o mesmo padrão com uma boa pronúncia centenas de vezes, porque você vai estudar aquela música centenas de vezes. Estudar com música eu acho uma grande vantagem, uma grande coisa que te ajuda na pronúncia das palavras, no entendimento. E as músicas, principalmente, as músicas ela tem muitas expressões idiomáticas, aquelas expressões que isso me custou os olhos da cara, estou morrendo de amor por você. Como é que eu falo isso em inglês? É uma maneira exagerada, é uma maneira figurativa, é idiomático, muito importante. A música traz muito essa riqueza de detalhes. E estudar com música, eu sempre indico, é muito importante. Pegue uma música que você gosta, que você sempre quis saber o significado, e você faça o que com ela? Repita, canta hoje, canta amanhã, vai cantando no banheiro, no Uber, solta aí o artista dentro de você. Cante em voz alta, pronunciando, deixando a sua pronúncia o mais perto possível do original, aprendendo os termos. Estudar com música, além de relaxante e gostoso, e também é fonte de aprendizado. Finalmente, domingo. O que você vai fazer neste domingo? Duas atividades importantes. A primeira atividade você já fez antes. Você vai rever de novo. Rever é rever de novo, é repetição. Você vai rever de novo o mesmo texto de segunda-feira, o mesmo texto de terça-feira. Você revisou na quarta, você revisou na sexta e você está revisando hoje de novo. É a terceira vez que você vai revisar os dois textos, de segunda e de terça. Provavelmente, quando você começar a revisão, a coisa já vai vir mais fácil. Esse é o objetivo. Você está fixando na sua mente, na sua memória de longo prazo, frases e padrões que você vai crescer o vocabulário. Esse é o objetivo. Então, nesse dia de domingo, revise tanto o áudio, com certeza, sempre ouvindo o áudio, vendo escrito e repetindo em voz alta. A mesma atividade. Atividade de output, quando você fala, quando você repete, você está praticando a fala, a anatomia da fala, e quando você vê escrito e quando você escuta. Atividade de listening reading, que também é atividade que é de input, sempre uma atividade muito completa. E lembra que amanhã é segunda, tem mais um texto novo, porque já é outra semana. Esse é o roteiro. Mas nesse dia de domingo ainda eu vou dar uma dica. Você pode assistir o pedacinho de um seriado, de um vídeo, alguma coisa que você goste. Se é culinária, que seja culinária, esporte, crochê. Crochê, alguém faz crochê? Faz crochê ainda, né? Minha avó fazia crochê, minha mãe fazia crochê. Crochê, se você gosta de pintura de carro, se você gosta de carro antigo, se você gosta de
estudo de idiomas, de literatura, seja o que você gostar. Pegue um vídeo, algum trecho e assista. E a minha dica é a seguinte, se for um vídeo muito longo, você pode assistir sem problema, mas pegue pelo menos 2 minutos, de 1 a 2 minutos desse áudio, desse vídeo, desse seriado que você está assistindo, e isole. E estude só aquela parte. Veja primeiro a legenda em português para ser compreensível o que está sendo dito ali e depois ouça aquele 1 ou 2 minutos várias vezes. Ouvindo, pode colocar a legenda em inglês 1 ou 2 vezes e depois sem legenda. Vai só ouvindo, 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 conectando. Você está assistindo uma coisa que você sabe o que significa, você está ouvindo para treinar aquele inglês nativo. Eu quero entender a pronúncia nativa. É assim que você faz, porque você sabe o que está dizendo. Lembra que nesse caso você está estudando, você não está simplesmente assistindo um seriado, você está estudando aquele seriado. Então a pegada é outra e vai dar com certeza um resultado muito melhor. Então essa é a minha sugestão de roteiro. E mais uma coisa importante, eu sugiro que você siga esse roteiro por 21 dias. E eu vou explicar por que 21 dias. O cérebro consegue fazer com que uma coisa vire um hábito depois de 17 a 21 vezes em média, quando você repete aquela atividade. Tanto atividade corporal como cerebral. Ou seja, eu sugiro que você faça esse roteiro, siga religiosamente esse roteiro por 21 dias. E depois dos 21 dias, você mesmo vai ver se você teve resultado positivo ou não. Se você teve um resultado eficiente ou não. Eu quero que você mesmo sinta dentro de você se você realmente teve um resultado positivo ou não. Então esse é meu roteiro que eu sugiro para você. É um roteiro muito direcionado a atividades de revisão, atividade de crescimento de vocabulário, atividade de listening muito importante de ouvir e também uma atividade já de falar, de speaking, quando você repete esse tipo de fraseado, fazendo com que você melhore a sua anatomia da fala e leve essa conexão para o seu cérebro. Então essa é a minha sugestão. Faça esse, pratique esse roteiro por 21 dias, religiosamente. E depois você julga se o resultado foi eficiente. E onde você vai encontrar o material, o que estudar, o material para você estudar? Existem 3 sites que eu vou deixar aqui na descrição. O primeiro deles é News in Levels, onde você tem vários textos pequenos de 1 ou 2 parágrafos divididos em níveis, 1, 2, 3 de complexidade, de maior quantidade de vocabulário dentro do mesmo texto. E você também tem o áudio de cada um deles. Então esse material, nesse site você consegue achar vários textos para você ir praticando tanto a escrita, né, a leitura, como também o seu listening, porque todos têm áudio. News in Levels, vai estar aqui na descrição. Outro site importante é o Lyrics Training, onde você tem as músicas que você gosta. Você tem lá uma série de músicas onde você pode ver a letra da música, a pronúncia, o vídeo da música. Muito importante você estudar com Lyrics Training, que é justamente para isso. Letra, um treinamento de letra de música, sensacional. E eu também vou deixar aqui na descrição links onde você pode encontrar dicionários online, inclusive dicionários que tem pronúncia, onde você pode ouvir também a pronúncia e alguns vão te trazer frases prontas para você conseguir ver aquela palavra dentro de contextos diferentes. Show de bola! E também vou deixar para você esse roteiro nosso aqui de 21 dias aqui para você poder fazer o download. Free, não paga nada, tranquilo. Faz o download do seu roteiro e siga esse roteiro por 21 dias. Vai estar aí o link para você fazer o download e você poder seguir esse roteiro em casa lá por pelo menos 21 dias. Experimente esses 21 dias e depois você vai responder para você mesmo se foi efetivo ou se não foi efetivo. E eu já quero agradecer aí a enorme quantidade de comentários que vocês deixaram aí. Quero agradecer o carinho de vocês, os elogios, eu nem mereço tudo isso, imagina. Os elogios que vocês fizeram, algumas dúvidas que colocaram aí, a gente vai fazer vídeo dessas dúvidas, eu quero responder todo mundo e a gente está junto. E eu não poderia terminar aqui esse vídeo se antes pedir para você, como a gente sempre pede, se inscrever no canal e também colocar o sininho de notificações
deixar comentário e dar o seu like. Essa é a maneira que o algoritmo do YouTube vê que esse negócio é relevante e o YouTube fala, cara, vamos mandar isso para mais gente. E mais gente é beneficiada com todo esse ensino aqui gratuito. Quero agradecer novamente vocês e ó, tamo junto. I'll see you next class. Bye!